ao Baú IPP. Hoje nós tiramos lá do fundo do baú uma aula de EBD do nosso querido reverendo Arival Dias Casimiro, sobre Deuteronômio. E olha que essa aula foi lá de 2016. Vamos ver o que de bom ela nos traz aqui em 2020? Então, antes disso, vamos ler uma passagem de Deuteronômio, capítulo 31, do verso 24 ao 29, para a gente já ir meditando? Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras dessa lei no livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque conheço a tua rebeldia e a tua dura cerviz. Pois, se vivendo eu ainda hoje convosco, sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte? Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos, e estas palavras, e contra eles, por testemunhas, tomarei os céus e a terra. Porque sei que depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente e vos desviareis dos caminhos que vos tenho ordenado. Então, este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando a ira com as obras das vossas mãos. Então, a enquete de hoje é: você sabe qual a mensagem principal do livro de Deuteronômio? Irmãos queridos, nós vamos estudar de uma forma panorâmica nessa manhã o livro de Deuteronômio. Por favor, abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 1. Deuteronômio, capítulo 1. Livro de Deuteronômio. Alguém já leu ou estudou esse? Leu, acho que todo mundo já leu, mas estudou esse livro. Alguém já estudou? Graças a Deus. Vamos lá. Gênesis, criação e perdição. Êxodo, libertação. Libertação. Levítico, santificação. Números, serviço. Deuteronômio, obediência. A palavra-chave do livro de Deuteronômio é obediência. Então, quando você ler, quando você tiver algum contato com o livro de Deuteronômio, lembre sempre disso. Deuteronômio tem como tema principal obediência. Vamos ler o capítulo 1, versículo 1. Vamos ler juntos aí? Deuteronômio 1:1. Vamos lá? São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, na Arabá, defronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. Pronto. Vocês entenderam aí? Entenderam nada, né? Traduzindo, Moisés está acampado com o povo nas campinas de Moabe. Ele vai agora entrar na terra prometida. Vai começar a conquista da terra prometida. A única terra que eles haviam conquistado era aquele pedaço da Transjordânia que foi dado para os criadores de gado.
Mas agora eles vão entrar na terra prometida. E Moisés então, num período de no máximo 40 dias, todo o conteúdo de Deuteronômio foi escrito em 40 dias. Foi nesse período. Ele faz uma recapitulação. Por isso que a palavra Deuteronômio significa segunda lei. No hebraico, a palavra Deuteronômio, ou o livro de Deuteronômio, não tem o nome de Deuteronômio. São estas as palavras. Elá had devarim. Estas são as palavras. Então essa primeira frase é o título do livro na Bíblia hebraica. Quando houve a tradução desse livro para o grego, a versão dos 70, né, foi colocado justamente esse nome de segunda lei. Vamos abrir a Bíblia, por favor. Eu queria que você lesse onde está registrado essa verdade. Veja, por favor, Deuteronômio capítulo 17. Deuteronômio capítulo 17. Versículo 18. 17, versículo 18. Vamos ler juntos aí? Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas. Escreverá para si um traslado desta lei. Essa lei compreende aqui Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O traslado significa o quê? Uma cópia. E baseado nesse versículo é que o nome desse livro significa Deuteronômio. É uma recapitulação da lei. Por que Moisés faz isso? Você sabe que durante o livro de Números, a partir do capítulo 11, aquela geração ficou rodando quanto tempo no deserto? 40 anos. E essa geração que está com Moisés agora nas campinas de Moabe, não é a geração que saiu do Egito. A geração que saiu do Egito morreu no deserto. Ele está falando aqui para as novas gerações. Por isso que a lógica de Deuteronômio é essa. Ele vai então recapitular, repetir a lei para aquela nova o quê? Nova geração. Qual é o capítulo-chave para a gente entender o livro de Deuteronômio? Deuteronômio tem 34 capítulos. O capítulo-chave é o capítulo 5. Capítulo 5. O que tem lá no capítulo 5? A repetição dos 10 mandamentos. Então, pode grifar aí, capítulo-chave. Põe uma chave aí, para você entender. Você se lembra que a primeira versão das tábuas, você se lembra disso, né? A primeira versão das tábuas da lei, Moisés fez o quê? Quebrou. Mas Deus depois deu uma cópia das tábuas da lei. E essa segunda cópia estava dentro da Arca da Aliança. Você se lembra disso? Então Moisés vai repetir para essa nova geração aquilo que Deus havia dado lá no Sinai. Porque as gerações passam, os homens passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O que é verdade absoluta lá no contexto do Antigo Testamento, é verdade absoluta hoje. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Qual é o versículo-chave? Se o capítulo-chave é o capítulo 5, qual é o versículo-chave? E aí existem duas opções. Vamos lá para Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio capítulo 10, versos 12 e 13. Grifa esse versículo, porque é um versículo muito bonito. E esse versículo resume o propósito, porque Moisés está repetindo a lei. Vamos ler juntos aí?
Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer? Não é que temas o Senhor teu Deus e ande em todos os seus caminhos e ames e o sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Presta atenção, se você tiver com lápis aí, com a caneta, o que é que Deus requer de ti? Primeiro, temas o Senhor, andes em todos os teus caminhos, e o ames. Veja aí, temer, andar, amar, servir e obedecer, e guardar os mandamentos. Preste atenção, que o mandamento aí, desde Deuteronômio, e por isso, Deuteronômio é citado no Novo Testamento mais de 40 vezes. Deuteronômio era o livro predileto de Jesus. O apóstolo Paulo também cita muito Deuteronômio. Os autores do Novo Testamento, eles têm uma verdadeira admiração pelo livro de Deuteronômio. Como é que a gente dividiria para fixar na memória, né? Eu gosto sempre de... Você põe um traço, uma linha, põe capítulo 1, capítulo 34. Aqui no meio, capítulo 5, você põe o capítulo-chave. Você vai dividir essa linha em 3 partes. E essa primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 4. E a gente pode resumir esses 4 primeiros capítulos com a palavra lembra-te. Lembra-te. Moisés faz uma recapitulação do que Deus fez até chegar ali nas campinas de Moabe. Em outras palavras, Moisés está dizendo para a nova geração: olha para trás, olha o que Deus já fez. Do versículo 5 até o versículo 27, a palavra-chave é obedeça. Não olhe para trás, mas olhe para cima, olhe para o alto. Olhe para o alto. E a terceira divisão vai do versículo 27 ao versículo 34. Moisés está dizendo o quê? Olha para frente. Olha para frente. E a palavra-chave aí é a palavra escolha o que vocês querem daqui para diante. O livro de Deuteronômio nos ensina uma verdade muito simples e prática para a vida cristã. É que você é responsável pelas decisões espirituais que você toma. Não adianta você terceirizar, não adianta você colocar a culpa nos outros. Deus é bastante claro. Eis que ponho diante de vocês o bem e o mal, a vida e a morte. Escolhei hoje o que vocês querem fazer. A escolha é de vocês. O que vocês querem daqui para diante? Há muitas informações sobre esse livro maravilhoso, mas veja que Moisés, ele foi o autor, né? Veja, no capítulo 1, versículo 1, diz: são estas as palavras que Moisés falou a todo o Israel. Depois, no versículo 5, diz assim: além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, o quê? Dizendo. Esse livro de Deuteronômio, ele é um livro de oratória. Ele tem, segundo a divisão da língua hebraica, 3 discursos principais. 3 discursos. O primeiro discurso vai do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 43. O segundo discurso vai do capítulo 4, 44 até o 26. O terceiro discurso vai do capítulo 27 ao capítulo 30. Nessa Bíblia, nessa versão que nós temos em português,
Foi colocado aí que o capítulo 29 e 30 é um quarto discurso de Moisés. Mas isso não encontra base nos originais. Isso é uma ilação daqueles que fizeram essa versão em português. Então nós temos aí 3 discursos principais e os últimos 3 capítulos, você tem Moisés, então, fazendo 3 coisas interessantes lá. Ele canta, ele abençoa, e o último capítulo fala sobre a morte de Moisés. E aí você pode dizer para mim, mas quem escreveu sobre a morte dele se ele tinha morrido? Eu não sei. Eu não sei. Pergunte os universitários celestiais, porque eu não sei. Existe uma discussão que foi Josué, existe uma discussão que poderia ser de um dos escribas assistentes, alguém que estava com Moisés, que completou lá esse texto. Mas vamos caminhar, porque eu acho que é muito maravilhoso você entender. Veja aí, capítulo 1, você vai folheando a Bíblia comigo. 1, 2, 3. Veja que Moisés faz uma recapitulação. É como se ele pegasse aqui e fizesse uma recapitulação do Sinai até agora onde eles estão, as campinas de Moabe. Ele pega alguns fatos históricos, ele é seletivo, porque todo historiador é seletivo. Mas ele passa para essas novas gerações aqueles fatos que são importantes. Se você observar bem aí, ele vai colocar principalmente a questão dos 12 espias, no capítulo 1, o castigo de Deus, depois vem as jornadas, a travessia, as vitórias, e no capítulo 4, final do capítulo 3, ele fala da oração que ele faz para entrar em Canaã, que está registrado em Número, capítulo 27, e no capítulo 4, ele exorta o povo que a obediência. Obediência. Uma das coisas muito bonitas para você estudar em Deuteronômio, o John MacArthur coloca isso, é você estudar os atributos de Deus. Porque a ideia que Moisés passa nos seus discursos é que Deus, ele é o rei da terra, o rei do mundo. E o seu povo são os seus sacerdotes, os seus súditos. Veja que coisa interessante, no versículo 4 do capítulo 4. 4:4, o que é que diz aí? Então, grifa essa Bíblia. O segredo de estar vivo é ser o quê? Fiel a Deus. A geração que foi infiel morreu onde? No deserto. Não vai entrar na terra prometida. E ele diz, o segredo, porque vocês estão vivos e vocês vão entrar, é a fidelidade. A única coisa que Deus requer dos seus dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. No capítulo 4, versículo 7, vê comigo aí, vamos ler forte esse versículo, grifa esse versículo aí também. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o... Sabe o que Deus está dizendo aqui? Não existe Deus mais acessível do que o Deus verdadeiro. Todas as vezes que você o invocar, você o quê? O achará. O achará. Isso é um conceito inédito no contexto, porque o Deus que é transcendente, ele também é imanente. Ele é o Deus que está nos céus, mas o Deus que está conosco todos os dias. Vamos caminhando. Final do capítulo 4, nos versos 41 a 43, tem essas cidades chamadas cidades de refúgio. Também essas cidades estão lá registradas em Números e também em Josué. Eram cidades
que davam proteção para todo aquele homicida que, ao cometer um crime, ele tentava fugir do vingador, do Goel. E essas cidades foram estrategicamente colocadas por Deus para que o homicida fugisse para aquela cidade. Quando ele entrava naquela cidade, ele recebia um habeas corpus espiritual, ninguém podia tocar nele. O vingador não podia entrar ali. Essas cidades de refúgio, elas são um tipo de Cristo, porque Cristo é o nosso refúgio. Cristo é o refúgio para todos aqueles que são homicidas, que são pecadores. Por isso que chama a cidade de refúgio. Veja aí, a partir do 44, começa aí o segundo discurso de Moisés. Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Então você vai colocar aí, junto à palavra lei, lei. Quando Moisés fala em lei, essa lei está dividida em 3 partes. Existe a lei moral, os 10 mandamentos, por exemplo. Princípios o quê? Morais. Existe a lei civil, que são os princípios que são especificamente ligados à nação de Israel. Sobre o divórcio, sobre o homicida, tudo aquilo que regulamentava Israel como nação, como povo, como Estado de Direito. E tem, em terceiro lugar, aquilo que nós chamamos de lei cerimonial, que é aquela lei que está lá em Levítico. Quando Jesus Cristo diz, eu não vim revogar a lei, mas eu vim o quê? Cumpri-la. Jesus cumpriu a lei no seu sentido pleno. Tudo aquilo que a lei cerimonial tipificava, através dos seus sacrifícios, através da expiação dos animais, aquilo que era o tabernáculo, tudo aquilo era sombra que apontava para Jesus. Se você observar também, quando Jesus diz, eu não vim revogar a lei, mas vim cumpri-la, é porque Jesus cumpriu a lei por nós. E por causa da justiça de Cristo, é que eu estou perdoado e que você está perdoado. Diz amém aí, por favor. Amém. Não adianta pegar a lei e tentar fazer da lei uma escada para entrar no céu. Deus vai derrubar você na primeira. Você coloca a lei na porta do céu, vem um anjo, empurra a escada, você cai com escada e tudo. Porque você não entra no céu pela lei. Ninguém será justificado pelas obras da lei. Então, para que a lei foi dada? A lei foi dada para revelar o nosso pecado, a nossa doença. E essa doença que a lei revela, faz com que nós corramos para a medicina da graça, o remédio da graça de Deus. Amém? Então, a lei revela aquilo que eu sou. A lei diz assim, não matarás, e eu mato. Não roubarás, e eu roubo. A lei vai revelando o pecado que existe na minha natureza. Capítulo 4, versículo 44, então começa o sermão. Depois, capítulo 5, a repetição dos 10 mandamentos. A repetição dos 10 mandamentos. No capítulo 5, a partir do versículo 22, Moisés é colocado aí como mediador da lei entre Deus e o povo. Eu quero que você abra a Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17 e 18. E você anota junto disso aí, anota aí nesse texto aí, a partir do versículo 22, você vai ler para mim o que está lá em João 1, 17 e 18. O que é que diz aí? João 1, 17 e 18. Pode ler junto aí, por favor. Preste atenção. A lei foi dada por intermédio de... Mas a graça e a verdade por meio de
de Jesus. Aí ele vai dizer que ninguém jamais poderia conhecer a Deus pessoalmente se Jesus Cristo não tivesse o quê? Se encarnado. Ele é a revelação plena de Deus. Jesus diz: quem me vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Significa que Jesus, ele é a plenitude da revelação. Se Jesus se revelou aos pais de muitas vezes, de muitas maneiras, agora ele se revela pessoalmente em Cristo Jesus. E aí qual é o objetivo da Escritura? É que ao estudarmos as Escrituras, nós possamos conhecer a Jesus. E conhecendo a Jesus, nós possamos ter o quê? A vida eterna. A vida eterna. Nós só podemos conhecer a Deus do ponto de vista relacional, nós só podemos ter comunhão pessoal com Deus por meio de Jesus. Capítulo 5, capítulo 6, esse é um capítulo clássico para o judaísmo. O judaísmo. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinasse. Para você conhecer e discutir, não. Para que os cumprisse na terra a que passes para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que hoje te ordeno. Tu e teu filho e o filho de teu filho todos os dias da tua vida. E que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, atenta em os cumprires, para que bem te suceda. E muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Vamos lá, o Shema aí, o versículo 4, o que diz? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso aqui fala da unidade de Deus. Por isso que o judeu tem uma dificuldade tremenda de aceitar Jesus Cristo como Deus, porque na cabeça dele, só o Senhor é Deus. E isso é recitado hoje nas sinagogas. Isso está presente na prática da religião judaica. Se você observar bem, você vai descobrir que esse mandamento aqui mostra que a fé, ela não é ensinada na igreja. A fé é ensinada onde? Dentro de casa. A fé começa em casa. E aí você vai descobrir, a partir do versículo 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Presta atenção que aqui nós temos a base da vida espiritual da nação e da igreja. Nós aprendemos a fé em casa. Lembra de Timóteo? Timóteo, você tem uma fé que não é fingida. Uma fé que habitava na tua mãe, na tua avó e na tua mãe. Nós aprendemos as sagradas letras, que podem nos tornar sábios para a salvação, no ambiente o quê? Familiar. É mandamento de Deus, irmãos. Mandamento de Deus. Então não vamos terceirizar a nossa responsabilidade como pais. Capítulo 7. Vamos capítulo 7. Admoestações contra a infidelidade. Veja que coisa linda, nos versos 6 e 7. Doutrina da eleição, tá? Se você não entende, não acredita na eleição, é problema seu. Mas Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. Ah, pastor, por que ele não escolheu um? Isso não sei, meu irmão. Tem que perguntar para ele. Eu não tenho resposta. Vê o que diz aí. 6 e 7. Vamos ler juntos? Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fostes mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão,
do poder de Faraó, do rei do Egito. Preste atenção que a libertação é consequência da eleição. O povo foi tirado do Egito porque Deus amava esse povo de forma incondicional. E se você acha, como Malafaia já disse na televisão, que a doutrina da eleição é a doutrina do diabo, não é não. A doutrina da eleição é uma expressão do amor de Deus. Os eleitos de Deus são os amados do Senhor. Tá certo? E esse amor é ágape, esse amor é incondicional. A razão desse amor não está no objeto amado. O objeto amado não presta, não vale nada. Mas está na incondicionalidade, na espontaneidade, na soberania de Deus. Eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Deus que disse isso. Vamos caminhando. 7:9 é o versículo das mães da aliança, tá certo? Muito bonito esse texto. Capítulo 8, irmãos, esse capítulo é maravilhoso. Qual é a mensagem desse capítulo 8? Não te esqueças. Não te esqueças. Não te esqueças. Capítulo 8 é uma exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Veja que coisa linda. Esse texto é citado por Jesus na tentação. Quando o diabo diz assim: você está com fome? Mande que essas pedras se transformem em pães. O que Jesus respondeu? Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que procede da boca do Senhor. Veja no capítulo 8: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Para quê? Para te humilhar? Para te provar? Para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Então os ortopedistas estavam desempregados e os caras que vendiam roupa também não venderam absolutamente nada. Está tudo desempregado, né? Nem inchou o pé, nem a veste o quê? Ruiu. Agora veja que ele vai dizer aí no versículo 11: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus. Versículo 14: não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 17: não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, versículo 18, teu Deus, porque Ele é que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Leia comigo, versículo 19. Grifa esse versículo aí, vamos lá? Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Presta atenção, que Deus vai dar a terra prometida para o povo de Israel, mas essa terra prometida é um juízo de Deus sobre os cananeus. E Israel vai ser instrumento nas mãos de Deus para punir os cananeus, os povos lá, os jebuseus, os cananeus, os fariseus, aqui tudo que é Zeus lá, tudo vai cair debaixo do juízo de Deus. E ele diz: se vocês se esquecerem de mim, começarem a adorar outras coisas, vocês estão perdidos, vocês irão perecer. Capítulo 9, Moisés lembra aos israelitas o socorro divino. Muito bonito esse capítulo. Capítulo 10 fala da segunda, as tábuas da lei. Capítulo 10 da vocação da tribo de Levi.
tribo de Levi. Capítulo 10, a partir do versículo 12, vem novamente exortação à obediência. Grife, por favor, o versículo 21. 21. Grife o versículo 21. Vamos ler juntos esse versículo 21? O que diz aí? Ele é o teu louvor. Será que eu tenho motivo para louvar a Deus? Se você tem Deus, Ele é o teu louvor. O Senhor é a razão da nossa adoração. Ele. Aí você vem para o culto. Pastor, qual é a atração do culto hoje à noite? É Deus. Não vai ter aqui nenhum cantor sertanejo, nenhum pregador internacional. Não tem. Ele é o teu louvor. Ele é o teu louvor. Vamos louvar a Deus porque Ele é digno do nosso louvor. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Ele habita no meio dos louvores. Capítulo 11, irmãos, maravilhoso esse capítulo. Fala sobre os benefícios da obediência. A obediência. E é maravilhoso. Vou passar rapidamente aqui. Versículo 26 do capítulo 11. Quero chamar a sua atenção para o que Moisés está dizendo aí. O que diz aí? Versículo 26. Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. Presta atenção. Presta atenção. Bênção e maldição procede de Deus. Tem muita gente, pastor, e se fulano me amaldiçoar? Não pega em você. Se você for para Gênesis capítulo 3, quem foi que amaldiçoou a terra? Quem foi que amaldiçoou a serpente? Quem foi? Foi Deus. Então, toda bênção e toda maldição procede o quê? De Deus. Pastor, mas a minha vizinha é macumbeira. Deixa ela bater o tambor. Deixa ela fazer o que quiser. Voodoo. Não pega. Não pega. Você está com o corpo fechadíssimo. Certo? Se a cabeleireira quer tomar seu marido e vai para uma mãe de santo dessa aí e diz, vou tomar o marido em 7 dias, fica tranquilo. Porque não existe força espiritual. E aí tem uns crentes também que leram aquele livro do Linhares lá, né? Tal de Linhares aí. Que fala sobre maldição, o quê? Hereditária. E você, minha irmã, se chama Maria das Dores. E você chegou agora aos 60 e dói aqui. Você Deus, eu sou amaldiçoada. Botaram esse nome, né? Ô Maria do Socorro, eu vivo sempre pedindo socorro. Abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Isso é teologia de boteco, tá? Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Por favor, se você é crente, lembra de Balaão? Balaão diz para o rei, eu não posso amaldiçoar aquele que Deus o quê? Abençoou. Maldição não pega em crente. Amém? Agora veja o que diz em Gálatas capítulo 3. O que diz aí? 3:13. Lê forte, gente, por favor. Esse texto está em Deuteronômio. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte aqui. Se você está em Cristo Jesus, você foi liberto de todas as maldições. Pastor, eu era macumbeiro, né? Meu pai consagrou meu filho. No dia que Cristo entrou na sua vida, você foi liberto. Não tem maldição mais. Você é uma nova criatura. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Porque às vezes o crente, ele se converte, mas ele fica preso ao passado. Será, pastor, que o que aconteceu comigo aqui não é coisa que eu fiz de errado lá no passado? Será que
que eu não estou pagando, meu filho aqui está passando por isso, eu estou pagando porque eu fiz isso com uma filha do outro, está não sei aonde. Não é assim não, meu irmão. Davi dizia para Deus, Senhor, perdoa os pecados da minha juventude. Porque se Deus fosse castigar a gente pelos pecados da juventude, Milton e Rafael não estavam aqui. Esses dois aqui, ó. 2 presbíteros, né? Não estavam aqui. Vamos lá, capítulo 12, o lugar do culto verdadeiro. E aí a gente vai aprender em Deuteronômio que o culto é do jeito de Deus. É Ele que determina como Ele quer ser o quê? Adorado. Eu sei que você é criativo demais. Eu sei que você é uma pessoa assim que tem uma capacidade até para ajudar a ensinar o Espírito Santo. Você gosta de dar conselho para o Espírito Santo. Mas fica com a revelação. Fica com a Bíblia, meu irmão. Não inventa, não. Às vezes a gente quer fazer para Deus aquilo que Ele não está pedindo. Quando nós deveríamos fazer aquilo que Ele está o quê? Pedindo. Pedindo. Então, o pastor trouxe a mensagem aqui hoje. Para nós. Não tem atalho, não tem caminho curto. Deus é artesanal. Tem que ser com vida devocional. Se a igreja aqui quer experimentar um avivamento, se nós queremos ter vida com profundidade com Deus, nós precisamos individualmente cuidar da nossa vida, o quê? Devocional. Todo mundo com vida. Não tem outro caminho, não. Não tem. Capítulo 12. E aí, do 12 ao 15 são várias ordenanças. Eu não vou gastar tempo com isso. 12 a 15, vai passando aí, são... (15 e 11). Eu queria que você lesse aí, porque o populismo sempre existirá. Sempre Deus levantará um Maduro, um Lula, um Perón. O que diz aí? Jesus citou esse versículo. Citou ou não citou? 15 e 11. O que diz? Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre. Não é por você ajudar o necessitado com o dinheiro do governo. Nem dar a cesta básica com a cesta da igreja. Você abre a sua mão. Não faça farol com o chapéu dos outros. Tá certo? É você. E pobre sempre teremos na terra. Isso não é uma profecia do caos, né? Mas Deus está colocando isso aí. Capítulo 16, as festas, as 3 principais festas, quais são? Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Essas 3 festas o judeu tinha que ir obrigatoriamente em Jerusalém. Capítulo 17, nós temos aí algumas bases para a monarquia. Ele vai explicar, principalmente dos versos 14 a 20. Ele vai falar sobre os deveres. Quando Deus já previa tudo, né? Que o povo pediria um rei lá adiante. E Deus então já fala sobre o rei aí. A eleição e os deveres de um rei de 14 a 20 do capítulo 17. Capítulo 18, irmãos. Capítulo 18. Capítulo 18. Veja que coisa linda. Está aí no versículo 2. Qual é a nossa herança? Todo mundo aqui, hoje, é levita, porque não é da tribo de Levi, mas é porque nós somos sacerdotes do Deus vivo. E veja, grifa esse versículo 2 do capítulo 18. O que diz aí? Pelo que não terão... Preste atenção, qual é a herança do povo de Deus aqui na terra? Hein? É Deus. Porque é a única coisa que você vai levar daqui. O resto vai ficar aqui. A tribo de Levi não ganhou herança. A herança era o próprio Deus. Era o Deus que cuidava, que sustentava, que protegia. Mas veja, aqui Deus pega pesado. Por isso que nós não podemos ter um espiritismo cristão.
Nós não podemos entender Jesus Cristo dentro de Allan Kardec, meu irmão. Pelo amor de Deus. Se você faz isso, não é o que a Bíblia diz. Você me desculpa, não quero lhe ofender, não. É o que a Bíblia diz. Veja aí no versículo 10, 9, 10 e diante. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus, 18, 9 em diante, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Grifa o versículo 13. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Nem horóscopo. Qual é o seu signo? Eu sou sagitariano, signo forte. É. Mas é engraçado que você lê o signo é a mesma coisa. Né? Só mudando, é um negócio fantástico. Já tem achar uma constelação, vai ter uma confusão danada. Vamos ver o que vai dar. Meus irmãos, veja no versículo 15, Jesus é o profeta citado. Não vai dar para a gente, mas você pode colocar aí, 18, 15, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele o quê? Ouvirás. Esse profeta aqui quem é? Jesus. 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 Põe aí Atos, capítulo 3, 22 e 23. Vamos lá. Capítulo 19, as cidades de refúgio. Capítulo 20, sobre as guerras. Capítulo 22, versículo 5. O versículo da mulher não usar calça comprida. Vamos ver. 22, 5. Então, o pastor pentecostal leu esse versículo e diz: agora a mulher não pode vestir calça comprida. Vamos ver o que diz o texto lá. 22, 5. O que diz? A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher. Porque qualquer que faça tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Aí teve os irmãos, Manel, aquele Miranda da vida e outros aí, disseram o seguinte: olha, está vendo aqui, mulher não pode vestir o quê? Calça comprida, porque calça comprida é roupa de homem. Mas é isso que está aí. Moisés, quando escreveu, estava pensando em calça comprida? Não. Mas qual é o princípio que ele está ensinando aí? Ele diz o seguinte: homem se veste como homem e mulher se veste como. Se você botar uma roupinha aí e começar a colocar em dúvida a sua sexualidade, Deus não quer não, meu irmão. Começar a botar brinquinho, não sei o quê, enfeitar, alisar, fazer permanente, puxar, para com isso. E você, mulher, se começar a ir para a academia, começar a falar grosso, começar a usar uns coturnos, não dá certo. Mulher, mulher, homem é homem. Deus abomina esse negócio de unissex. Está aí o texto, é abominação, abominável. Homem se veste como homem, mulher se veste como mulher. Vamos adiante. É gravidade, porque abominação é pior do que odiar. Lembra daqueles pecados lá, que está lá em Provérbios? Que tem 7 pecados, tem 5 que Deus odeia, mas tem outro que ele abomina, aquele que semeia contenda entre os. Então a abominação é pior, é uma rejeição total de Deus, completa de Deus. Vamos adiante. Capítulo 23, versículo 13. Deus colocou as ordens no Israel e às vezes você fica pensando, veja aí, é o costume do gato. 23, 13, o que diz aí? Dentre as tuas armas terás um porrete, e quando te abaixares fora, cavarás com ele, e volvendo te cobrirás, o quê? Defecaste. Preste atenção, gente. Vara privada, de descarga, lave as mãos.
Deus estava com o povo no deserto. Já pensou o exército fazendo cocô em todo o arraial? Deus disse: não, você vai cuidar da limpeza do arraial. Tem uma lei lá no Rio contra fazer xixi público, não é isso? Deus já pensava nisso. Olha, gente, sabia que o povo é mais educado. Então ele já põe uma lei aqui. Lei de Deus. Lei de sanitariedade. Tá certo? Capítulo 23, 21. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererás de ti, e em ti haverá o pecado. Então toma cuidado. O que você promete, você deve fazer. Versículo 14 do capítulo 24. Você que gosta de não pagar a faxineira. A faxineira vai lá na sua casa, faz a faxina. Você dá uma... Você não gosta de pagar a faxineira. Cuidado, viu? O que diz aí? Oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro, que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhes darás o quê? O seu salário antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor, e haja em ti o quê? Pecado. Pecado. Outro dia eu vi lá no prédio uma irmã que é muito crente, mas que as empregadas falam, ela mal, diz, não, faz o serviço e não paga. Isso é um péssimo testemunho. Tá certo, irmãos? A Bíblia faz tudo certinho, irmão. Deus está ligado em você. Você fique certo disso. Vem aí acerca do divórcio, a pena dos açoites. Vamos lá para o capítulo 27, 28, terceiro discurso de Moisés. Aí você tem o quê? Bênção e maldição. Bênção está relacionado com obediência. Maldição está relacionado com desobediência. Qual é a fonte da bênção e da maldição? Deus. Deus. E essas promessas de Deus aqui, o pessoal da teologia da prosperidade se apropriou disso, né? E eles se acham donos desse texto. Mas esse texto aqui, irmãos, se aplica, num primeiro momento, para a nação de Israel. Tá certo? Porque nós temos casos no Novo Testamento de pessoas que foram obedientes, como Paulo, e passou o quê? Muitos sofrimentos, muitas lutas. Então, prosperidade material não é sinal de piedade. Pode ser, mas pode também o quê? Não ser. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão o quê? Perseguições. João Batista, eu nunca vi um pastor da prosperidade fazer um sermão sobre João Batista. Vocês já viram? João Batista não falava línguas. João Batista não... ele não curou ninguém. João Batista, ele foi o precursor. E Jesus disse que dos nascidos de mulher, nenhum foi maior do que ele. Como é que ele morre? A pedido de uma prostituta, porque ele denunciou o pecado do rei. Você já pensou num negócio desse? A Bíblia diz que muitos, por causa da sua fé, foram o quê? Cerrados ao meio. O profeta Isaías, provavelmente foi. E nós temos muitos irmãos nossos que estão hoje, 200 milhões de cristãos na igreja perseguida, passando todo tipo de sofrimento e de perseguição. E esse pessoal é crente, é de Deus, é abençoado por Deus. Mas vamos adiante. Capítulo 29 em diante, está na sua Bíblia, quarto discurso, mas segundo os comentaristas, isso aqui seria uma continuação, seria as considerações finais de Moisés. Eu queria que você observasse aí, no capítulo 31, versículo 8. Grife esse versículo na sua Bíblia, por favor.
As últimas disposições de Moisés. Moisés, então, nomeia Josué como seu sucessor, porque Deus é quem escolheu Josué. 8, o que diz? O Senhor é quem vai, Ele será contigo, não te deixará, nem não temas, nem... Irmãos, quando Deus manda a gente para uma missão, Ele não somente vai conosco, Ele vai o quê? Adiante de nós. Ele vai adiante de nós. Ele sabe tudo que vai acontecer. Então guarda aí seu coração. Veja no versículo 9 que Moisés então instrui o povo. Esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes filhos de Levi, que levava a arca da aliança do Senhor. Ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa do tabernáculo, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar em que este escolher, lerás esta lei diante de todo o Israel. Lembra que naquele tempo não tinha computador, né? Não tinha texto impresso, não tinha absolutamente nada. A lei ficava mais de 7 em 7 anos. No ano da remissão, era feito o quê? A leitura completa da Torá, da lei. E hoje, irmãos, a gente tem a lei em casa. A gente tem a lei no celular. A gente tem a palavra de Deus para a gente ouvir. E a gente não ouve. E a gente não medita. O que eu acho bonito na vida de Moisés? É muito importante, irmãos, a gente começar bem na vida cristã, mas melhor do que começar bem é a gente o quê? Terminar bem. Moisés viveu 40 anos no Egito, viveu 40 anos em Midian com seu sogro, e viveu 40 anos com o povo de Deus no deserto. Moisés estava aqui com 120 anos. E antes de morrer, a primeira coisa que ele faz, o que é? Cantar. Então Moisés pronunciou 31:30. Integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Você vai ler em casa hoje à tarde esse cântico. A coisa mais linda do mundo. Esse cântico é maravilhoso. E há tantos versículos que são maravilhosos aqui. Eu queria destacar o versículo 36 do capítulo 32. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder, o quê? Se foi. Quando nós chegamos ao nosso limite, Deus começa o quê? A agir. No limite do homem, Deus age. Temos outros textos maravilhosos aí. E 32:44, veio Moisés e falou todas as palavras desse cântico aos ouvidos do povo. Ele e Josué, filho de Nun. E lê comigo, versos 46 e 47. Grife na sua Bíblia. Disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por essa mesma palavra prolongareis os dias da terra, a qual passando o Jordão ides para possuir. Coisa bonita. A bênção de Moisés, capítulo 33, ele fez como Jacó, ele foi abençoando tribo por tribo. E o último capítulo, 34, a morte de Moisés. E eu fico com a pena de Moisés. Deus podia ter quebrado o galho dele, deixado ele entrar, né? Pelo menos a conquista de Jericó, para ter um pouco de emoção. Mas Deus falou: não, vai lá, sobe, olha, e você vai morrer.
E é muito interessante, versículo 7, tinha Moisés a idade de 120 anos, quando morreu, não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o quê? O seu vigor. Os filhos de Israel plantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias de pranto do luto de Moisés. Agora, versículo 10. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado o quê? Face a face. Face a face. Não é Facebook não, tá? Como diz o pastor, face to face, né? Face a face. Você já pensou que privilégio? Que privilégio. Nunca mais se levantou. E nunca ninguém fez sinais e maravilhas por mando do Senhor, como fez o quê? Moisés. Hoje você tem uns pastores aqui na igreja evangélica hoje, contemporânea, um Zé Mané, que ele acha que ele é mais do que Jesus. Ele é profeta, ele é apóstolo, ele é isso. E a Bíblia fala que a soberba precede o quê? A ruína. A ruína. Irmãos, Deuteronômio é o livro da obediência. Semana que vem, nós teremos classe única. Presta atenção, semana que vem, o culto vai começar às 7 horas da manhã. 7 horas, culto da ressurreição. A gente ia começar às 5. Porque foi a hora que as mulheres foram lá ao sepulcro. Mas, como nós estamos mais contemporâneos, né, mais pós-modernos, vai começar às 7. Depois do culto, nós teremos o quê? Um café da manhã. E depois uma classe única aqui com o pastor Hernandes. Tá certo? 10h30 nós estaremos, se Deus quiser, encerrando. Tá bom? Doutrina da eleição. Eu vou lhe dar um livro do Sproul, R.C. Sproul, chamado A Eleição Divina. Você vai ficar encantada com esse livro. R.C. Sproul. Fala com a Neide, lá embaixo, que ela providencia para você. Eleição divina. Rejane, faz uma oração por nós aí. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, Senhor. Obrigada porque estivemos na sua casa, que aprendemos mais de Ti, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor nos ensinou, toda a lei que o Senhor deixou para nós. E obrigada principalmente, Pai, porque o Senhor mandou Jesus Cristo para nos salvar, Senhor. Perdoe todos os nossos pecados e ajuda-nos a não cairmos em tentação. Em nome de Jesus, amém. E aí, gostou da aula? Foi edificado? Aprendeu bastante sobre o propósito de Deus para o seu povo na perspectiva do livro de Deuteronômio? Então, comente aqui o que você achou e nós voltamos com mais Baú IPP amanhã. Tchau!